Hola viajeros, ¿qué tal? Aqui é Mayara, tu maestra de espanhol. Seja muito bem-vindo a mais essa aula no canal Maestra Espanhol. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os pronomes possessivos. Por acaso você já teve dúvida se usar mi ou mia? Sabe a diferença de quando usar um, quando usar outro? Bom, na aula de hoje você vai aprender. Se você é novo aqui no canal, já me segue, curte esse vídeo, que eu tenho certeza que isso vai ser muito útil para você, porque você vai ter aula toda semana de um conteúdo diferente e vai poder aprender muito mais. Vamos lá? Vou compartilhar a minha tela, aqui as aulas são direto ao ponto, tá? E para a gente começar, como eu gosto de comentar aqui com vocês, eu gosto de fazer um teste antes. E por que esse teste? Para que você veja até onde você sabe, até onde você não sabe, né? Para quando vir com a explicação, você já saber onde prestar atenção, se tá fácil, tá difícil. Então, é importante que você faça o teste. Então, pegue um papel, uma caneta para você anotar as respostas aqui do quiz, certo? Vamos lá, então? Mi ou mio, entende os possessivos. Vamos lá. Bom, então, para a gente começar, eu vou ler as perguntas e você vai anotando as respostas. A primeira frase é: Jéssica es mejor amiga. Mi, mai, mia. Dos. Aquele es auto. Tú, tuo, tuyo. Tres. Eres Juan, ¿verdad? Tú, suo, suyo. Pasaporte se ha caído de la mochila. Esa billetera no es mi, mía, mío. Cinco. Nosa, nostra, nuestra. Casa es la María. Y seis. El bolígrafo es su, suo, suyo. Entonces, tome nota de la respuesta porque después vas a saber se te has acertado ou não. Vamos lá, então, à explicação, entendendo a regra. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que nós temos dois tipos de pronome possessivo, né? O primeiro são os pronomes possessivos átomos, tá? Que são aqueles que nós vamos usar antes do substantivo e eles concordam apenas em número e gênero. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tem como em português meu e minha, né? É sempre mi casa. Então, é mi amigo e minha amiga. Não tem minha, né? Sempre mi para os dois. Então, só muda de singular e plural. Então, eu tenho minha, mi amigo e mis amigos, certo? E ele sempre vai acompanhar um substantivo para indicar a posse. Então, eu tenho que dizer sempre mi amigo. Tem que ter essa palavra amigo. Mi alguma coisa. Não posso dizer só mi sozinho, tá? Então, vamos entender com as frases, alguns exemplos. Mi libro está aquí. Tus ideas son interesantes. Su coche es nuevo. Nuestros amigos llegaron. Perdón aquí que escribí errado aquí, es llegaron. Es con doble L. Es así. Ups. Llegaron. ¿Vale? Certo? Então, basicamente, você precisa memorizar aqui as formas, né? Como a gente viu aqui. Deixa eu voltar. Mi, mis, tu, tus, su, sus. E lembrando que esse su e sus se refere a ele, a ela e aos te, né? Então, eu posso perguntar, es su bolígrafo? Como é a caneta do senhor? Nuestro e nuestra. Aqui sim, o nuestro e vuestro, nós temos feminino e masculino, tá? Então, nuestro e nuestra, vuestro e vuestro. Mas para as demais pessoas não tem feminino e masculino. Mi, tu e su serve para os dois, correto? Agora, a gente entender a segunda forma do possessivo são os possessivos tônicos. São aqueles usados após um substantivo. Então, es un amigo mío e concordam gênero e número. Então, vejam aqui que
concorda com masculino e feminino. Agora sim eu tenho mio e mia, mios e mias, tuyo e tuya, tuyos e tuyas. Então, me importa saber se é masculino, se é feminino, se é plural ou se é singular, correto? E muitas vezes eles substituem o substantivo. Então, esto es mío ou es tuyo. Então, às vezes eu não preciso ter um substantivo junto. Vamos entender então aqui com algumas frases. El libro es mío. Então, aqui eu não preciso de nada. Não é como mi libro. Es mío. Então, ele vai sozinho. Ele substitui o substantivo. Esses sapatos são tuyos. Aqui também ele substitui o substantivo. Não é tus sapatos. São tuyos, certo? Não posso pôr nada depois. Tuyo sapato. Não. É só assim, sozinho. Ou a segunda opção é usar depois do substantivo. Então, veja o próximo exemplo. Ana es una amiga nuestra. Então, eu coloquei depois do amiga. Não? Então, diferente de minha amiga, amiga minha. Aqui, com a palavra nuestra, a forma é igual, né? No átono e no tônico. Então, não muda muito. Aqui seria, naquele primeiro exemplo, seria Ana es nuestra amiga. E aqui, Ana es una amiga nuestra. Mas, por exemplo, se fosse com mi, seria Ana es mi amiga e Ana es una amiga mía. Então, veja aí onde está a diferença. Que com o tônico eu posso colocar depois o substantivo ou posso substituir, né? Como no primeiro exemplo. El libro es mío, la amiga es mía. Então, não tem nada, nenhum substantivo junto. O próximo exemplo é ella me dijo que eran ideas suyas. E aqui, né, eu quero chamar atenção para o suyas, que eu posso traduzir como suas, né? Ela me disse que eram ideias suas, mas eu também posso traduzir com dele ou dela. Lógico que aqui precisa de um contexto, né? Suya pode ser masculino ou feminino, né? Depende aí do referente, do contexto. Mas muitas vezes esse suya ou su vai ser traduzido como dele e dela. Por quê? Para não gerar ambiguidade, porque principalmente em português, esse sua se refere muito mais, parece se referir muito mais a você, né, do que a o sua quando é de um ela, né? E em espanhol também. Só que no espanhol é comum eu falar o suya para se referir a ela ou a ele. Então, por isso, né, que quando eu vou traduzir para o português, eu posso traduzir como dela, é dele. E não é ideia sua, é ideias suas. Mas poderia ser também, tá? Mas só por essa diferença que no português nós preferimos utilizar dele e dela, em vez de sua e suas. Mas no espanhol, suyas pode se referir a você e a ele ou a ela, tá? Sem nenhum problema. Então, vamos comparar os dois? Com os pronomes possessivos átonos. Então, agora que eu vou dar uma dica para você memorizar qual é qual. Os átonos, você pode pensar que são átonos antes do substantivo. Então, mi hermano estudia en la universidad. Tus libros están en la mesa. Su casa es muy grande. Nuestras vacaciones fueron increíbles. Vuestros coches están en el garaje. Então, sempre antes, átono antes. Já os possessivos tônicos, o tônico toma o lugar do substantivo. Ou o tônico tem que vir depois do substantivo, né? Então, é que eu repeti o T aí para você conseguir lembrar. Então, o tônico tem duas opções. Toma o lugar, ou seja, substitui o substantivo. Como esse coche es mío. Não preciso dizer mi coche, es mío. Ou ele tem que vir depois, né, de um... Aqui nesses exemplos não temos nenhum, mas vir depois é como a gente viu aquela, es un amigo mío, es una idea mía, es la casa mía, tá? Então, ele vem depois. Então, tônico toma o lugar do substantivo ou tem que vir depois do substantivo. Exemplos.
Este coche es mío, la responsabilidad es tuya, el problema es suyo, los éxitos son nuestros, las decisiones son vuestras. Então, resumindo, possessivos átonos, antes, dados antes do substantivo, concorda apenas em número e não em gênero, ou seja, porque não tem feminino e masculino, é uma forma só, e acompanha sempre o substantivo para indicar a posse. E o tônico, ele toma o lugar do substantivo, né, usados no lugar do substantivo, ou tem que vir depois do substantivo, usados após o substantivo. El libro es mío, el amigo es tuyo. Vamos então corrigir o quiz. Vamos lá? Então pegue aí seu quiz e vamos corrigir. Jéssica es mi mejor amiga. Então, my, impossível ser. E Mia, não. Se eu dissesse Jéssica es eh, una amiga mía, ahí sí, mas mejor amiga mía, no. Pero una amiga mía sería correcto, pero aquí mi mejor amiga. Aquele es tu auto. Entonces não tem diferença em tu, em teu e tua, né? Sempre tu. En seguida, tenemos, eres Juan, ¿verdad? Tu pasaporte se ha caído de la mochila. Esse suo nem existe em espanhol, tá? Isso aqui é italiano. E suyo, suyo passaporte, não. El passaporte é suyo. Então, se fosse depois do passaporte, poderia ser suyo. Mas antes tem que ser tu, né? E esta bilheteira não é mía. Então, não posso dizer não é mi. E, e como é bilheteira é feminino, não? Então, mía e não mio. E aí, vamos para os últimos. Aqui é nuestra casa es la Maria. Nossa, em português. Nostra não existe em espanhol. Isso aqui é italiano, tá? Então, cuidado, é um erro comum, né? Então, é nuestra casa es la Maria. E el bolígrafo es suyo. Também, porque é a única forma. Correto? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido aqui as diferenças dos pronomes possessivos. Não deixe de se inscrever aqui no canal, porque toda semana nós temos aulas gratuitas para vocês. E, né, toda terça-feira eu posto esse quiz lá no meu Instagram para você testar antes de sair a aula. Então, você pode fazer esse quiz antes da aula para aprender mais. Bom, un gusto estar aquí con ustedes. La próxima semana nos vemos con más un tema. Un gran beso y hasta luego. Adiós.